A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Vamos à meditação da palavra de Deus, dessa vez no Evangelho de João, João capítulo 9, versículo 24 e 25, que diz assim: Então chamaram novamente o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. E ele respondeu e disse: Se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Amém, a palavra de Deus. Nós vemos o tempo que Jesus esteve aqui na terra, os anos do ministério de Jesus foram marcados por curas, por milagres, né? Por restauração, por transformação. E essa história, esses versículos que nós acabamos de ler, narram mais uma história de um milagre que Jesus fez, de um cego que Jesus curou. Nós não temos tempo para ler todo esse capítulo aqui, mas eu te convido a, na sua casa, ler a partir do versículo 1 do capítulo 9, que narra com detalhes essa história linda, esse milagre lindo que Jesus curou esse cego. Esse cego era cego de nascença. Ele já havia, obviamente, nascido cego durante todo o decorrer da sua vida, nunca havia enxergado, não sabia o que era enxergar, o que era ver. E quando ele teve um encontro com Jesus, quando Jesus passou pela vida dele, Jesus operou esse milagre e curou esse cego. E as pessoas começaram, as pessoas ali que o conheciam, as pessoas ali da comunidade, a população ali que sabia quem ele era, que conhecia ele, começaram a se perguntar: não é esse aquele que era mendigo, aquele que era cego desde que nascera, e agora está enxergando? Como pode isso? E alguns diziam: é ele sim. E outros diziam: não é ele, mas parece muito com ele. Então a população começou a ficar empolvorosa. Foi o assunto do momento, foi a coisa mais comentada. Esse cego nasceu cego e agora está vendo. Como pode uma coisa dessa? Todo mundo começou a comentar, até que chegou no ouvido dos fariseus. E os fariseus já estavam doidos para pegar Jesus, para prender Jesus, Eles não aceitavam ver os milagres, as manifestações que Jesus fazia, que Jesus realizava, e eles já estavam com a intenção de pegar, de prender Jesus, e eles foram interrogar esse homem, e esse homem contou o que aconteceu. Ele falou: eu era cego. E contou que encontrou Jesus e que Jesus havia curado ele, e os fariseus, não se dando por satisfeitos, foram lá e chamaram os pais dele, e os pais dele trouxeram o mesmo testemunho, que ele havia nascido cego. E a Bíblia ainda conta que os pais falaram assim: vai lá e pergunta nele o que aconteceu, ele já tem idade para responder, porque os judeus tinham medo, os fariseus já estavam pressionando as pessoas para não confessarem, para não testificarem o que Jesus havia realizado, os milagres que Jesus tinha feito, e se as pessoas testemunhassem, confessassem, elas corriam o risco de serem expulsas da sinagoga. Então a Bíblia fala que os pais dele tinham medo de confessar, de testemunhar o que havia acontecido, e aí chamaram novamente esse homem para interrogar ele. Os fariseus não estavam aceitando, não estavam querendo reconhecer o milagre que Jesus havia feito na vida desse homem, e aí chamaram esse homem mais uma vez. E aí ele fala essa frase conhecida, que nós acabamos de ler: uma coisa eu sei, que eu era cego e que agora eu vejo. O que ele está dizendo: uma coisa eu sei, minha vida antes de Jesus era uma, minha vida agora é outra. Uma coisa eu sei, eu estava nas trevas, eu estava na escuridão, eu não via, eu não enxergava, mas a partir do momento que eu conheci Jesus, os meus olhos foram abertos. Agora eu vejo, agora a luz invadiu a minha vida, agora eu consigo enxergar. Então é uma história de transformação, de milagre, de uma vida que foi marcada por Jesus. E existe o antes e existe o depois. Ele está testemunhando aqui: antes de conhecer Jesus, eu era assim, eu nasci assim, eu era assim, as pessoas me enxergavam assim, as pessoas sabiam que eu era assim, mas agora eu fui marcado, mas agora eu fui transformado, mas agora eu fui regenerado, eu fui transformado, porque eu encontrei Jesus. E por mais que aqueles fariseus não quisessem admitir, por mais que eles não quisessem reconhecer,
reconhecer. Por mais que eles quisessem que esse homem mudasse o testemunho dele, mentisse a respeito do que aconteceu, esse homem tinha vivido isso, esse homem tinha experimentado isso, e ninguém podia explicar, e ninguém podia arrancar do coração dele a experiência que ele tinha vivido. Ninguém podia mudar uma história que era fato, que era realidade, que ele havia experimentado. Ele estava confessando: eu era um e agora eu sou outro. Eu não via, mas agora eu enxergo. E na nossa vida não pode ser diferente. A gente precisa carregar essa transformação que Jesus gerou em nós, que Jesus operou e realizou em nós. E a gente não tem que ter vergonha de falar que nós fomos transformados, que nós fomos marcados, que nós éramos uns e agora nós somos outros. E as pessoas precisam ver e precisam reconhecer isso na nossa vida também. Era nítido na vida desse homem que algo havia acontecido, que uma mudança havia sido realizada na vida dele. Na nossa vida também precisa ser assim. A gente precisa carregar essa mudança, carregar essa transformação. Esse homem não precisava nem falar, todos viam, todos enxergavam que a situação dele era outra, que a vida dele era outra. E a nossa vida também precisa ser assim. A gente precisa carregar essa mudança, carregar essa transformação. As pessoas precisam olhar e falar: ué, não era fulana que fazia isso? Não era fulana que agia daquele jeito, que frequentava aquele lugar, que falava daquela maneira, que se vestia daquela maneira, que fazia aquelas coisas. Olha, agora ela não faz mais. Olha, agora ela não vai mais lá, agora ela não faz mais aquilo. E as pessoas precisam começar a comentar, a testemunhar. E quando vierem te perguntar, você falar: ah, sim, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu estava nas trevas, mas agora eu estou na luz. E a gente precisa carregar essa mudança, carregar essa transformação de quem encontrou Jesus, de quem foi marcado pela presença de Jesus. E por mais que os fariseus, né, as pessoas à volta dele não quisessem reconhecer, não quisessem que ele testemunhasse, a vida dele já era um testemunho, ele era uma carta viva, né, ele carregava aquele que tinha sido alcançado, que tinha tido um encontro com Jesus, e a gente também precisa carregar isso. Parece que os fariseus queriam que ele mesmo acreditasse que aquilo que ele estava vivendo era uma mentira, que aquilo que ele estava vivendo não tinha acontecido, mas como eu falei, a experiência, aquilo que ele havia vivido, experimentado, estava firme no coração dele, né? Era uma chama acesa no coração dele, não tinha como negar o que ele havia vivido, o que ele havia experimentado. E não tem explicação, né? Milagre não tem explicação. Os fariseus queriam que ele explicasse o que havia acontecido, né? Que ele narrasse os fatos, que ele mostrasse, porque era algo grandioso demais, era um milagre difícil demais, porque ele era cego de nascença, né? Uma situação que acometia ele desde que ele tinha nascido, e eles queriam uma explicação racional, né? Uma explicação física, humana, e milagres não têm explicação, milagres não têm razão, né? Por isso são milagres, é a ação sobrenatural de Deus, e na nossa vida, na sua vida, eu declaro que também não vai ter explicação, né? O que Deus vai fazer, a transformação que a gente vai viver, né? Porque quando a gente conhece Jesus, quando a gente aceita Jesus, a gente precisa viver essa transformação imediatamente, mas certo é que ao longo da nossa caminhada com Cristo, a gente também vai sendo aperfeiçoado, a gente também vai ser transformado, vai sendo transformado. Lá em Filipenses, né, Paulo fala que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar, é fiel para concluir. Então a gente está em constante transformação, né? O Espírito Santo vai nos mudando, vai trazendo luz a áreas da nossa vida que às vezes ainda estão nas trevas, e se tem alguma área da sua vida que você ainda precisa viver essa transformação, que você ainda precisa viver esse antes e depois, né, que ainda precisa ser marcada, ser mudada pela operação do Espírito Santo, é só a gente continuar se dispondo, é só a gente continuar com o nosso coração aberto, e o Espírito Santo vai completando a obra que Ele começou na nossa vida, vai completando a transformação que Ele começou na nossa vida, e aí as pessoas vão olhando e vão admirando e vão vendo: esse serve a Jesus, esse aí está sendo transformado. E é isso que a gente precisa fazer, a nossa vida precisa anunciar a transformação, né? Mais do que falar com palavras, mais do que a gente falar Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, as pessoas precisam ver e identificar essa mudança, essa transformação na nossa vida. As pessoas à nossa volta precisam reconhecer essa transformação que o Senhor, que o Espírito Santo
vai gerando na nossa vida. E cabe a nós dar glórias ao Senhor, glorificar o nosso Deus que fez essa mudança, que vai gerando essa transformação. Nós somos apenas testemunhas. Como esse homem aqui, a gente não tem explicação, né? A gente não tem como a gente explicar. O que a gente precisa fazer é isso. Uma coisa eu sei, eu era um, mas agora eu sou outro. Uma coisa eu sei, eu era assim, mas eu encontrei Jesus e agora eu fui marcada. E agora eu fui transformada e agora o meu viver é outro. Porque o meu viver é de alguém que teve um encontro com Jesus. E que o Senhor continue falando no nosso coração, gerando mudanças, transformação na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus.